Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vamos estar falando desse notebook da ASUS que tem um baita conjunto de especificações técnicas. É um notebook barato, porém ele vem com o sistema operacional Linux, então pode ser necessário você atualizar para o Windows, dependendo da sua necessidade. No geral, é um notebook muito bom que vai atender perfeitamente quem pretende usar ele para o trabalho, para estudos, principalmente para o trabalho corporativo, mas não é um notebook muito bom para design gráfico, para edição de vídeos, para edição de fotos, para trabalhar no ramo gráfico. Não é um notebook bom, não ele é voltado a isso, tá? Mas para quem vai trabalhar no ramo corporativo, é um notebook que vai dar conta muito bem do recado. Bora começar pelo alerta de preço. Hoje é 5 de março de 2024, o notebook está custando R$ 2.464,15 no Pix na nossa loja do Magazine Luiza. Ou então, 10 vezes de R$ 289,90 sem juros. Esse alerta de preço é muito importante, principalmente para você que está vendo esse vídeo muito tempo depois que ele foi lançado, porque aí você pode avaliar se ainda vale a pena comprar ou não esse notebook. Bora analisar agora as imagens. Temos aqui um notebook muito bonito, com a carcaça meio que padrão da ASUS, A maioria dos ASUS vem com essa carcaça aqui, que é bonita, tem esse destaque dessa parte prata aqui, com o destaque preto das bordas da tela, que deixa o notebook bem corporativo. Ele é bem básico nesse sentido de visual, mas é moderno, é bem legal. Bom, essa imagem aqui a gente consegue ver bastante coisa, as bordas não são muito finas, o que garante uma proteção maior aí para a tela, e temos proteções aqui para o fechamento em todas as laterais, inclusive embaixo. Além disso, aqui nessa parte de baixo a borda não é muito grande, Para falar a verdade, ela é bem pequena. Isso não é um ponto negativo. Para falar a verdade, deixa o notebook com um aspecto muito mais bonito. A logomarca da ASUS VivoBook é bem minimalista, o que não estraga o visual do notebook. Aqui na frente temos um desnível para facilitar a abertura da tela, que é muito bom, que ajuda, Você não precisa encontrar uma forma ali chata de abrir o notebook, não. Basta encaixar o dedo aí nesse buraquinho aí e puxar a tela e vai estar aberta, De uma maneira fácil e simples, sem complicações. Nessa imagem a gente consegue ver também que o notebook conta com a dobradiça inteiriça, que é uma dobradiça bem mais resistente e segura do que dobradiças de canto. Então, é um notebook que vai durar bastante em relação à estrutura. Podemos ver também a webcam LED para a webcam e alguns microfones, mas lembrando que o webcam de notebook não tem uma qualidade tão boa. Então, você que vai comprar para o ramo corporativo, se você precisa estar em constantes chamadas de vídeo, em constantes gravações de vídeo, pode ser muito interessante você utilizar uma webcam externa, Não se confia na webcam do notebook, que ela pode falhar em alguns momentos, e a maioria dos notebooks do mercado são assim, não é um defeito só desse notebook aqui. Passando aqui em imagem, a gente tem também a visualização aqui da tampa do notebook, Temos a logomarca espelhada também, minimalista e bonita. Um notebook bem interessante. Agora temos a vista do teclado, E a gente consegue ver aqui bem melhor a estrutura do notebook, inclusive aqui a tela tem uma proteção extra, Olha só que legal. Além da borda preta, aqui temos também o destaque prata por fora, que é bem bacana. O teclado conta com todas as teclas multimídias, aqui já aparece a tecla cedilha, e o interessante aqui dos notebooks da ASUS é que eles não espremem demais o teclado numérico, então você vai ter teclas muito semelhantes às teclas normais, às teclas comuns do teclado, Então não vai ser difícil utilizar aqui. Outra coisa muito interessante também é esse destaque aqui do botão Enter, Em linhas um pouco mais novas ainda, você tem o visual mais diferenciado. Mas no caso desse notebook aqui, você ainda tem esse designzinho dessa linha mais corporativa, que tem isso aqui que lembra uma manutenção, algo desse tipo, algo mais corporativo de fato, algo mais industrial. E você tem uma grande disponibilidade de teclas aqui também, que é bem interessante, Aqui embaixo você consegue ver, olha só, o tamanho do desnível desse teclado, ele é bem abaixo da base do notebook, o que facilita a digitação, o que protege a tela, Você consegue apoiar sua mão na base do notebook e digitar de uma forma muito confortável. Isso é muito legal mesmo, pessoal. Mas tem pontos negativos também, nem tudo é maravilhas, Você pode ver aqui que o botão de ligar fica no teclado. Porém, se você apertar nesse botão, vai aparecer uma mensagem de confirmação se você pretende ou não suspender o seu notebook, Porém,
Isso é meio chato, às vezes você tá digitando no Word, às vezes você tá fazendo um trabalho importante, você aperta sem querer, aí você acaba se perdendo, esquece que você tava fazendo direito. Enfim, dá para configurar isso no Windows, mas se já viesse configurado seria bem interessante. Temos aqui o touchpad que ele é um pouco diferente do convencional, né? Ele tem os cantos bem quadrados, olha só, quase não tem borda esses cantos aqui. A maioria dos touchpads no mercado são bem arredondados, né? Mas é um touchpad bem grande, está centralizado com o teclado, então é fácil de utilizar. Aqui temos mais uma logomarca, né? Que é gravada aqui na base do notebook, que também é bem interessante, minimalista. Aqui vamos ter algumas portas, né? Mas primeiro eu quero falar dessa abertura aqui. O notebook conta com a abertura de 180 graus, o que é muito interessante, tá, pessoal? Porque você pode ajustar o notebook à maneira que você quiser. Se você estiver deitado, né? Tem gente que trabalha deitado, você consegue colocar ele nas mais diversas posições possível para ficar mais confortável ali para você. Então, uma abertura desse tamanho é muito interessante, é muito bem-vinda sim. Bora falar agora, pessoal, das portas desse notebook. Nós temos aqui uma grande diversidade de portas, tá? Vamos começar aqui pela lateral direita, que tem mais portas. Temos a entrada para o carregador, que é para carregar o notebook. Temos uma saída HDMI, que vai permitir que você conecte esse notebook a televisões, a projetores, data show e etc, tá? Então você pode utilizar como estudante para apresentar seminários, como professor para dar aulas utilizando slides, como um profissional do ramo corporativo para apresentar relatórios financeiros, para fazer uma apresentação bonita ali para o seu cliente, para chamar a atenção dele, né? Você pode ligar na televisão, fazer uma apresentação bem centrada, bem detalhada ali, bem arquitetada para ele, que vai ser muito interessante com certeza para o seu cliente. Além disso, você também pode utilizar essa porta para conectar uma segunda tela ao seu notebook, e assim você pode trabalhar com duas telas ao mesmo tempo, que é algo bem produtivo, facilita muito. Eu recomendo inclusive que você teste fazer isso. Depois temos duas portas USB padrão. Aqui você pode conectar tudo que tem direito a USB, né? Você pode conectar controles, pode conectar teclado, mouse, webcam, o que for necessário, o que tiver disponibilidade via USB, você pode conectar por meio dessas portas. Depois temos essa entrada chapadinha aqui, que é USB-C. Hoje em dia a gente utiliza ela mais nos celulares para carregar os celulares, né? Com carregamento turbo, mas ela também tem uma transferência de dados de ultra velocidade. Não são todos os dispositivos que aceitam ela hoje em dia, mas cada vez mais estão surgindo mais equipamentos com essa porta e no futuro a gente provavelmente só vai utilizar ela. Então é bem interessante já ter ela aqui nesse notebook, né? Para quebrar um galho aí no futuro. Para finalizar essa lateral, nós temos uma entrada mista para fone de ouvido, tá? Essa entrada permite que você conecte um fone de ouvido que tem uma entrada única, tanto para microfone e para o fone. Mas se você tiver um fone de ouvido aí com duas entradas, né, que são dois cabinhos, você pode comprar um adaptador, ligar nessa única saída que vai transformá-la em duas e você consegue utilizar o seu fone normalmente. Na próxima lateral nós temos só praticamente uma porta, que é uma última porta USB. Então nesse notebook nós temos 3 portas USB, o que é muito bem-vindo. Muitos notebooks no mercado não tem essa quantidade de portas, tá? E é muito interessante, principalmente para quem gosta de utilizar teclado e mouse externos, né? Quem não usa ali o teclado e o touchpad, por exemplo. Porque por mais que você esteja ocupando 2 portas para o teclado e o mouse, ainda vai sobrar uma porta para conectar um pendrive, para conectar uma impressora, para conectar o que você precisar, tá? Então é bem interessante, principalmente para quem faz uso de teclado e mouse externo. Bom, depois temos alguns LEDs para indicar se o notebook está carregando, se o notebook está ligado, que é muito bem-vindo também, para você não guardar o notebook ligado dentro da mochila e ele sobreaquecer, né? E por último aqui, não é uma porta, mas é a saída de ar do notebook que fica nessa lateral aqui. O que eu gostei, pessoal, é que praticamente só tem uma porta aqui perto da saída de ar quente, né? Então o risco de aquecer ali algum dispositivo é bem menor, porque a maioria dos dispositivos está conectado do outro lado do notebook. Bom, pessoal, a gente já terminou de avaliar a estrutura física desse notebook. É hora da gente falar das especificações técnicas. Não se preocupa, tá? Que eu vou falar de uma maneira simples, por mais que você não entenda nada de tecnologia, você vai sair aprendendo algo novo hoje. Aqui no Magazine Luiza, geralmente eles separam as especificações na descrição e também tem essa tabela. Hoje eu vou utilizar aqui a descrição porque tá mais fácil pra gente. Bom, primeira coisa que a gente pode ver aqui é o modelo do notebook, que é esse aqui de baixo, né? Que é o M15 e etc, até o J252. O modelo do notebook é bem útil para você pesquisar preço em outras lojas, tá? Tipo, se você quiser ver quanto vale esse notebook
na Amazon, por exemplo. Você vai colocar esse modelo completo e aí você consegue identificar o mesmo notebook que você estava vendo em outra loja, né? Para não correr o risco de você encontrar outro notebook mais barato, mas não ser o mesmo notebook. Então esse modelo é meio que o RG dele, é bem interessante se saber. Depois, pessoal, bora falar do processador? Temos um AMD Ryzen 7 da 4ª geração, né? E tem essas outras informações que não vão ser muito interessantes pra gente, só se você quiser se aprofundar mesmo. Esse processador Ryzen 7 ele é um processador da AMD, tá? E ele se equipara muito bem ao processador i7 da 9ª geração, que é um processador muito bom da Intel. Então, é um processador que é bem voltado ao uso trabalho corporativo e ele é voltado também a algo que exige mais processamento. Então, trabalhar com planilhas grandes, trabalhar com softwares pesados, softwares de contabilidade, softwares de geração de relatórios, né? Que o pessoal gosta de fazer dashboard. Então, um notebook que com esse processador ele consegue dar conta muito bem desse tipo de serviço mais pesado. E se ele consegue dar conta do que é pesado, logicamente ele consegue dar conta muito bem do que é mais simples também. Então, se você é um estudante, se você é um professor, se você é outro profissional de um ramo corporativo que não utiliza programas muito pesados, é um notebook que vai sobrar desempenho. Então, você vai estar sempre bem suprido com esse notebook. Agora, vamos falar da memória RAM. Nós temos a memória RAM de 8 GB, são 4 GB onboard, que são 4 GB soldados na placa do notebook, e 4 GB offboard, que provavelmente pode ser trocada por outra memória RAM, mas aqui, infelizmente, não vai ter informações específicas de como pode ser feito esse upgrade. Bom, pessoal, o que é essa tal memória RAM, tá? O que é o upgrade, né? Na verdade, um upgrade eu falei para usuários mais avançados, tá? Você não precisa se preocupar com isso, ok? Então, é mais para quem já tem um certo conhecimento. Eu quero aumentar a memória RAM no notebook, e a gente chama isso de upgrade. Bom, mas bora falar agora da memória RAM em si. O que é a memória RAM? A memória RAM é um tipo de memória não permanente, você não consegue ter acesso a ela, você não salva nada nela, nada fica salvo nela. Na hora que você desliga o computador, ela apaga completamente, tá? E para que ela serve? Ela serve para você abrir e manter aplicativos abertos ao mesmo tempo. Então, se você abrir o Facebook e o WhatsApp e usar o Facebook e o WhatsApp ao mesmo tempo, você está consumindo essa memória RAM. Pelo simples fato dos aplicativos estarem abertos e funcionando simultaneamente, você está consumindo essa memória RAM. E pode chegar um momento de tanto você abrir muitos aplicativos que essa memória RAM vai encher e o seu notebook vai vir a travar, porque ele não vai ter mais espaço para abrir coisas novas, tá? Então, para resolver, você fecharia alguns aplicativos e teria um pouco de memória RAM livre e o notebook iria funcionar fluidamente novamente, certo, pessoal? Mas é basicamente isso a memória RAM. Mas qual é a quantidade ideal de memória RAM? Para o uso corporativo, para o público que eu já falei nesse vídeo, né? Quem vai trabalhar aí com o público financeiro, quem vai trabalhar no ramo corporativo, professor e etc., o mínimo seria de fato 8 GB. Então a gente está dentro do mínimo, né? Isso vai atender muito bem a maioria das pessoas aqui. Programas como o Power BI vão funcionar bem com essa quantidade de memória RAM. Então é bem interessante, né, um notebook estar dentro do mínimo, mas no futuro pode ser necessário aumentar um pouco essa memória RAM conforme a tecnologia vai evoluindo, né? Mas tem essa possibilidade, né, já que são 4 GB offboard, como eu falei, 4 GB externas, só não diz quanto que dá para aumentar, mas no futuro talvez tenha essa possibilidade, seria bem interessante. Bom, já que a gente já falou da memória RAM, vamos falar do armazenamento. Temos 256 GB SSD, tá? É uma quantidade bem mais ou menos, podemos dizer assim, porque vai atender uma grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas uma grande parte não vai se beneficiar desse armazenamento, porque ele é de certa forma pequeno. O ideal seria 512 GB. Esse armazenamento é onde você vai guardar foto, vídeo e documento. Por isso que eu estou falando que vai atender algumas pessoas e outras não. Porque tem empresas que trabalham com armazenamento em nuvem, que você salva tudo em nuvem, mas se a sua empresa não tem essa política e vai salvar tudo nesse notebook, pode ser que você encha esse armazenamento muito rápido. E lembrando, tá, que caso você vai instalar o Windows nesse notebook, lembrando que ele vem com Linux, que já mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Você vai ocupar bastante desse armazenamento, vai ficar mais ou menos umas 220 e poucas gigas livres para você utilizar. Então já vai diminuir um bocado, certo? É algo a se pensar, caso você utilize bastante armazenamento em nuvem, não vai ser um problema para você. Além disso, é um notebook muito bom, com boas especificações, né? Tem um processador excelente, tem uma quantidade de memória RAM legal, e o
preço provavelmente justifica esse armazenamento que é um pouco mais baixo, tá certo, pessoal? O ideal seria 512 GB, mas a gente tem 256 GB. A vantagem é que o armazenamento é SSD, então o notebook vai ligar muito rápido, os programas vão abrir muito rápido, e se você já teve experiência com notebooks antigos, isso com certeza vai fazer uma grande diferença para você. Bom, depois aqui do armazenamento nós temos a tela. É uma tela de 15.6 polegadas e ela tem resolução Full HD. Infelizmente, ela é LED e TFT, tá? Qual é a vantagem dessa tela? Ela tem 15.6 polegadas, que é um tamanho comum, a maioria dos notebooks tem esse tamanho de tela. Então você não vai ter dificuldade para encontrar mochilas, você não vai ter dificuldade aí para encontrar capas, seja o que for, tá? Porém, é uma tela LED, tá? O que é a tela LED? Ela é um tipo de tecnologia de iluminação um pouco mais antigo. Então você, infelizmente, vai ter poucos ângulos de visão nesse notebook. Você vai ter que encontrar um ângulo bem direto assim, para você conseguir enxergar a tela bem, certo? A vantagem é que o notebook tem uma abertura de 180 graus, então se você estiver deitado numa cama, você consegue ajustar ali a maneira que você precisar para enxergar essa tela, né? Mas, infelizmente, é uma tela LED e você vai ter baixos ângulos de visão. O ponto positivo é que é uma tela Full HD, então você tem uma resolução boa, você consegue fazer um uso mais interessante do notebook, porque você consegue ter uma tela maior, você consegue trabalhar com programas em uma tela com a maior densidade de pixels, então os programas ficam maiores, o que é bem interessante. É uma resolução de 1920 por 1080, é bastante espaço para você trabalhar. Depois vão ter outras especificações, a placa de vídeo que é integrada ao processador e entre outras especificações, tá, pessoal? Olha só, Wi-Fi, Bluetooth e etc, né? Bom, agora que a gente já falou praticamente todas as especificações, é hora da gente ver as avaliações aqui. Temos poucas avaliações, infelizmente, apenas 11 pessoas avaliaram, mas a maioria deixou comentários, o que é bem interessante, né? A Valéria avaliou há 5 dias, ótimos recursos. É com muita satisfação que digo que o Grupo Magazine Luiza tem total respeito por seus clientes e sou muito feliz por fazer parte desses clientes. Mexa? Não sei. Anônimo. Desempenho bom, velocidade boa, liga e desliga rápido. A única coisa que eu não gostei foi a bateria que dura no máximo 2 horas. Isso fazendo só coisas básicas como estudar, jogando, entre outras coisas, não posso dizer necessariamente, porque só uso para o básico. Pessoal, quando se trata de um notebook com um processador, um super processador, que é praticamente um Ryzen 7, que se equipara a um i7, bateria, eu geralmente não comento muito sobre bateria de notebook nos vídeos, porque dependendo do notebook não dá pra dizer muito bem, principalmente um notebook desse, que é um processador Ryzen 7, que é um processador muito potente, então ele vai consumir bastante bateria, tá? Geralmente os notebooks que tem uma bateria maior são no Celeron, mas Celeron é só para estudar. E para essa última avaliação aqui, vamos lá, notebook ótimo custo-benefício, entrega absurdamente rápido, processador muito bom. O único ponto é que o sistema operacional é o Linux, porém você pode mudar rapidinho, sem nenhum problema. Então, pessoal, bora falar do Linux agora, né? O que é o Linux? O Linux é um sistema operacional, gratuito, porém, ele talvez não vá agradar a maioria de vocês. Inclusive, não me agrada, tá? O meu sistema operacional é o Windows. O Linux, ele é um sistema gratuito, como eu já falei, e ele está disponível para todos, quem quiser usar e etc. Enfim, é um sistema operacional, como todos os outros, mas você não vai ter uma disponibilidade de aplicativos muito grande, como o Windows tem. Fora isso, o Windows é voltado ao ramo corporativo, ele é voltado a quem trabalha mesmo, quem quer ter facilidades no dia a dia. O Linux já não tem tantas facilidades assim. Uma hora ou outra você precisa usar um código de comando, uma hora ou outra você precisa fazer algumas configurações via comandos, tá? Então isso é meio complicado para algumas pessoas. O Windows não, o Windows você aperta no botão, eu quero que aconteça isso aqui, vou desligar isso aqui. No Windows é uma interface mais fácil de utilizar, voltada realmente à produtividade, a quem precisa trabalhar e quem precisa trabalhar rápido. Então a minha sugestão é, comprou esse notebook, aproveitou o preço baixo, instalou o Windows. Porém, você tem que se atentar a uma coisa também, tem que verificar na garantia se você pode substituir o sistema Linux pelo Windows, tá? Mas fica aí a minha sugestão, porque no Windows, inclusive, você consegue usar o PowerPoint, o Word e o Excel. No Linux não dá para usar esse pacote de escritório, dá para usar outros pacotes, mas o Word, o PowerPoint e o Excel não dá, certo? Bom, pessoal, bora agora dar continuidade ao vídeo, aquela parte maravilhosa a gente fala do Senhor Deus, né? Mas antes, se você for comprar esse notebook, que seja um notebook abençoado na sua vida, que chegue na sua casa em paz, não dê defeitos, não dê dor de cabeça para você, não precise ser devolvido, tá? Eu quero que o notebook que venha agregar a sua vida, não atrapalhar, não trazer dificuldades, mas agregar e facilitar aí o seu dia a dia, tá? Então, se você puder comprar esse notebook, se você for comprar, que seja um notebook muito abençoado e chegue na sua casa muito bem. Bom,
Agora, pessoal, vamos falar sobre Deus, né? Bom, separei o versículo de hoje aqui, Mateus 6,33, e diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse versículo quer dizer que a gente deve buscar primeiro a Deus, né? Pensar em Deus primeiro. Antes da gente pensar em arranjar um emprego, a gente tem que pensar em Deus. Antes da gente pensar em comprar um carro, a gente tem que pensar em Deus. E o versículo diz ainda, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se a gente colocar em Deus em primeiro lugar, o restante será acrescentado, né? Sem ansiedade, sem preocupação, sem aquela correria, meu Deus, eu preciso urgente disso, tá? Não, coloca Deus em primeiro lugar, diminui a sua ansiedade ali, entrega a sua ansiedade para Deus, lê a palavra de Deus, se entrega a Deus e o resto será acrescentado, tá? Esse não é um versículo sobre sucesso, não é um versículo sobre promover maravilhas do mundo de Deus, porque nem tudo é maravilha também, tá? Às vezes você vai pedir um carro, você não vai receber um carro, você merece um carro, ou melhor, você tem uma habilitação para ter um carro, então muita coisa fica a nosso mercê também, né? A gente tem que criar caminhos para receber as coisas, mas o reino de Deus não é só glória, não é só, meu Deus, coisa linda, tá? Quando você aceita Jesus, quando você entra para o mundo cristão, muita coisa começa a acontecer na sua vida, muita coisa começa a ficar mais difícil, tá? Pessoas vão te atacar, pessoas vão para cima de você, a sua família também, porque muita gente não aceita o fato de você estar ali entregue ao Senhor. Porque quando você se entrega realmente ao Senhor, você abandona muitas coisas que para essas pessoas seriam normais, né? Então elas te veem ali como alguém que está muito, não sei, tipo, fora de si, uma pessoa que deixou de ser aquela pessoa que era legal, que ia no bar, aquela pessoa que saía, que ia para as festas e baladas, e elas não conseguem aceitar essa mudança em você. Então nem tudo é só maravilhas, tem também essa parte ruim, mas o versículo não necessariamente ruim, né? A parte difícil, mas lá no futuro, lá quando a gente chegar no céu, vamos ter um reino de glória, vamos ter a nova Jerusalém para irmos. Mas o versículo de hoje é esse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém, pessoal, e até o próximo vídeo.